Você já se perguntou qual que é o segredo para eu ter uma relação duradoura? É sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. O Fabiano de Abreu é um filósofo e ele criou um tripé, que ele acredita que tendo essas três bases, qualquer relacionamento pode se tornar duradouro. E a base que ele diz, no que ele se baseou nos seus estudos, foi que o casal, quando ele tem respeito, quando o casal, os dois se respeitam, quando eles se compreendem e quando eles toleram um ao outro, eles têm tudo, eles têm a base, eles têm o tripé para que essa relação seja duradoura. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também concorda com esse filósofo, né? Porque não tem nada melhor do que a gente estar numa relação que a gente se sente respeitado, que a gente se sente compreendido, que as pessoas nos toleram o nosso tempo, o nosso limite, os nossos erros. E de verdade, é um ambiente assim extremamente acolhedor e tem tudo mesmo para que uma relação assim dure. Porque pode ser que você esteja se recordando agora, né? Quantos relacionamentos você teve que terminar, você teve que acabar porque acabou o respeito, porque você se sentia muito mal, porque você falava, nossa, eu nunca sou compreendido. E a pessoa era extremamente intolerante, então não tem como me relacionar com ela. Então a gente percebe mesmo que esse tripé, esse conceito que esse filósofo desenvolveu, ele está extremamente coerente com a prática do dia a dia das pessoas. Mas a pergunta que eu gostaria de te fazer hoje é um pouquinho diferente. Se você já sabe que respeito, compreensão, tolerância faz parte de um relacionamento feliz, por que mesmo você sabendo disso, você não faz tudo aquilo que você já sabe que é o melhor para a sua relação durar? Eu vou melhorar um pouquinho a pergunta, tá? Por que você não faz o melhor que você pode para a pessoa que você mesma fala que ama? Já parou para pensar nessa incoerência, gente? Muitas vezes a gente não para pensar, mas muitos de nós já sabemos o que nós devemos fazer. Todo mundo aqui já sabe o que faz bem e o que faz mal. Mas a dúvida é, por que eu não faço se eu já sei o que é melhor? Esses questionamentos que eu acabei de te fazer agora são exatamente os mesmos que eu faço no atendimento de casal na clínica. E só para vocês terem um pouco de ideia, quando eu começo a atender um casal, não passa da terceira sessão, eu já desmancho ali a terapia de casal e começo a atender o casal, a mulher individual e o marido individual. Por quê? Eu percebo que as pessoas têm muita vontade de salvar a relação. Elas querem sim, o desejo delas é que o relacionamento deles sejam totalmente transformados. Mas a única coisa que eles se esquecem, o que muitos deles nem sabem, é que para a relação ser transformada, primeiro eles precisam ser transformados. É por isso que muitas vezes você já sabe o que você tem que fazer, mas o que você sabe você não consegue colocar na prática, porque há resistências dentro do seu coração. Pode ser que a sua emoção esteja invertida, esteja trocada, como acontece no amor sujo, né? Tudo aquilo que é bom, o seu coração ele assimila como se fosse algo ruim, e tudo aquilo que é ruim você assimila como se fosse algo bom. Então você é muito contraditório, muito incoerente em tudo que você faz. O que eu quero dizer, as pessoas elas têm os seus problemas já existentes antes mesmo de conhecer o seu parceiro. E na hora da relação, esses problemas que não foram resolvidos, a relação é só um lugar que se manifestam os problemas. Não quer dizer que a relação tem um problema, mas sim as pessoas que estão envolvidas nessa relação. Então, o que eu acredito como um segredo para fazer uma relação durar, uma relação que seja duradoura, que seja feliz, é que as pessoas, antes mesmo de se envolverem, e se já estiverem em um relacionamento, que elas parem um pouco de tentar mudar o outro na relação, que elas parem um pouco de sempre se incomodar ou então falar o que o outro o parceiro tem que fazer para ser diferente, como se a mudança da relação fosse a mudança do outro. Mas pare com esse movimento de olhar para o outro e comece a olhar para si mesmo. Comece a olhar para dentro de você e fala, peraí, o que será que me impede de fazer aquilo que eu sei que é bom? Porque muitas pessoas elas querem respeitar o parceiro. Lembra o tripé? Tripé? Lembra o tripé? Eles querem sim
Amor, eu falei triplé. Eles querem sim seguir à risca o tripé, eles querem sim respeitar, eles querem sim compreender e eles também querem ser tolerantes. Mas eles não são muitas vezes nem com eles mesmos, eles não se respeitam, eles não conseguem nem compreender o que eles sentem. Quantas pessoas nos atendimentos clínicos não sabem nem identificar o que sentem, não sabem nem identificar o que gostam, o que não gostam, não conseguem nem se compreender e aí tem essa questão de ter que compreender o outro e aí fica difícil demais. Fica difícil tolerar o outro se eu mesmo não me tolero, eu mesmo não consigo me perdoar, eu mesmo sou intolerante com qualquer falha minha. Percebe? Então, o meu convite para você hoje é que no automático pode ser que na sua mente já esteja muito forte, sabe? O que para minha relação melhorar, para minha relação mudar, o meu parceiro tem que mudar nisso, a gente precisa abrir mão disso. Mas o meu convite para você hoje é: quer transformar a sua relação? Transforme primeiro a si mesmo. Pare um momento para se ouvir, invista o seu tempo em terapia, sabe? Invista tempo de autoconhecimento, se escute. Tenha tolerância com você nesse sentido de se ouvir, de se conhecer. Quantas pessoas gastam tanto tempo em conhecer tanta gente? Gasta tanto tempo com desilusões amorosas, gastam tanto tempo sofrendo porque querem entender a mente do outro, querem acertar o que tem no coração do outro, mas são incapazes de olhar para dentro de si mesmo e entender o que está acontecendo. Quais são as minhas marcas? Quais são os problemas que estão sempre se repetindo nas relações? Um dado muito interessante é que você pode ser que você não saiba, mas o motivo do segundo divórcio de uma pessoa, em muitos casos, é o mesmo motivo do primeiro. O que eu quero dizer? Muitas vezes muda o parceiro, mas o problema é o mesmo, porque o problema não está no parceiro, o problema está dentro de você. E você acredita piamente que está na relação, que está no outro, mas são barreiras, são dificuldades que estão aí dentro do seu coração. E que você só vai conseguir ser feliz numa relação se antes você for feliz com você mesmo, se antes você começar a se amar, se antes você se respeitar, você se compreender, você ser tolerante com você mesmo. Porque aí sabe o que eu percebo? Cria um mecanismo muito forte que as pessoas elas querem fazer aquilo porque elas sabem que tem que dar certo. Então elas se esforçam muito para ter atitudes, para ter ações, mas não muda a essência, não muda o coração. E aí não adianta de nada, porque você consegue falar: eu não posso ser nervosa. Você segura um dia, 2 dias, no terceiro dia você berra e você fala: gente do céu, eu queria tanto ser diferente, mas eu já vi que eu gritei de novo. Por quê? Você não parou para descobrir o que faz, o que você aprendeu, o que tem dentro do seu coração, que a sua primeira maneira de reagir é sempre a raiva. Você não se conheceu, você não entendeu o que aconteceu dentro do seu coração, você quis trabalhar muito para mudar o seu comportamento, porque o seu comportamento é o que manifesta, é o que está prejudicando ali a relação, é o que é mais visível. Mas o problema, onde ele está, você tem que arrancar primeiro a raiz do problema, e a raiz está aí dentro do seu coração. E sabe qual é a notícia boa disso? Quando a raiz está dentro de você, você não precisa que o outro mude, você não precisa que aconteça nada externo. Você só precisa estar, sim, disposto a ser diferente. E essa mudança é só você que escolhe. E esse poder está somente dentro de você. Mas então, Ellen, qual que é o segredo para eu ter uma relação duradoura? O segredo de uma relação duradoura, ele começa antes mesmo de começar uma relação. Que seria o quê? Você mesmo se conhecer. Quando você estiver entrando nesse processo de se conhecer, você vai começar a se amar. Aí sim, você vai começar a se respeitar, se compreender, compreender totalmente o que você sente, por que você reage dessa forma. E aí sim, você vai ser totalmente tolerante com você mesmo. Quando você constrói esse bom trato com você mesmo, fluirá de você respeitar o outro, compreender o outro e tolerar o outro.